nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Porém, será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. O seu nome é João. Esse sermão expositivo foi pregado em 14 de maio de 2020, quinta-feira, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este é o motivo da congregação ter permanecido com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 3 irmãos estavam presentes, Abimael, Fabiano e Joel. Meus queridos irmãos, com muita alegria no coração, desde já peço as orações para que possamos compartilhar com nossos queridos irmãos a palavra do Senhor. O texto que nós lemos na leitura oficial do culto foi o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 67 ao versículo 80, cujo tema desta mensagem, deste sermão, é o cântico de Zacarias. Para você que é novo convertido, você pode estar pensando, esse Zacarias é aquele Zacarias profeta? Não. Este Zacarias que nós iremos falar a partir desse momento é o Zacarias, pai de João Batista. Os versículos do presente texto vão nos mostrar a alegria. São versos que dão uma demonstração da felicidade que inundou o coração do velho Zacarias devido ao cumprimento de todas as palavras que tinham sido proferidas pelo anjo Gabriel. Você pode conferir depois lendo Lucas capítulo 1, versículos 13 a 20. Você vai se deparar com esta situação, com esse fato, onde o anjo encontra-se com ele ali no templo em Jerusalém e faz promessas de que ele seria o pai de uma criança, mas uma criança com uma missão especial, que era a missão de ser o profeta que ia adiante do Messias, ia na frente do Messias, chegaria antes do Messias, iria preparar o caminho para a chegada do Salvador do mundo. Naquela ocasião, Zacarias, ele duvidou. Este cântico também é conhecido como canção de Zacarias, ou cântico de Zacarias, ou também o Benedictus. O Benedictus. Quando nós
lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que em várias situações, inclusive há vários textos que nos provam isso, de pessoas louvando a Deus, devido a Deus ter feito grandes coisas, não só na vida de uma pessoa, como também na própria nação de Israel. Geralmente esse louvor ele vinha logo após um livramento. Quando nós lemos, e eu vou ler aqui o texto, lá no livro do Êxodo, quando o povo do Senhor estava encurralado, diante do povo de Israel estava o grande mar vermelho, e a retaguarda vinha os carros do faraó, e o Senhor ali orienta Moisés, e Moisés então estende a sua vara em direção àquele grande mar, e o mar, devido ao Senhor ter mandado ali um forte vento, as águas são repartidas, o povo atravessa a pé enxuto, o exército de Faraó também adentra o mar, porém o mar se fecha e toda aquela cavalaria do poderoso exército egípcio pereceu afogada no mar. Quando o povo chegou do outro lado, o povo cantou, adorou, bendisse ao Senhor. Eu quero ler apenas 2 versículos que vão nos provar, nos mostrar o que eu estou dizendo. Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2, na verdade é o cântico de Moisés, ele é um cântico bem extenso, vai até o versículo número 21, mas eu quero ler apenas 2 versículos, o primeiro e o segundo versículo, que diz: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. O versículo e o texto prossegue: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2: o Senhor é minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei, bendito seja o nome do Senhor. E o cântico ele prossegue, não fica apenas nisso. Então vemos este livramento que o Senhor deu a Israel, e Moisés cheio de júbilo, e o povo de Israel também cantaram, né? Moisés e o povo, eles cantaram ao Senhor, louvaram ao Senhor devido a este grande livramento. Davi também foi outro personagem que louvou o Senhor em várias ocasiões. Aliás, Davi foi o que mais louvou o Senhor. Aliás, irmão e amigo, os salmos são cânticos, são canções, e a maioria delas foram canções cuja autoria foi do rei Davi, expressando sua gratidão, sua alegria ao Senhor. E agora nós vemos Zacarias, o pai de João Batista. Quando o anjo Gabriel anunciou que ele iria ser pai, ele duvidou, porque ele sabia que já era avançada de idade. Sua esposa Isabel, de igual sorte, também já estava com a idade bastante avançada, já eram velhos. Mas Zacarias, ele duvidou, colocou a sua incapacidade física, demonstrou sua incapacidade física, não olhou para o passado, para a história. Nós vemos o exemplo de Abraão, vemos também sua esposa Sara, avançados em idade, certamente com a idade muito maior do que Zacarias e sua esposa Isabel. Ele deveria estar atento a isso. Ele era um homem, um levita, conhecia a palavra do Senhor, mas ele duvidou, e como consequência desta sua dúvida, deste seu questionamento, da sua falta de fé, ele foi punido ficando mudo. Ele ficou mudo porque duvidou do Senhor. Até que chegou o dia que a criança nasceu. João Batista nasce,
E no 8º dia, que era o dia onde era colocado o nome da criança, a criança era circuncidada, ao 8º dia, nessa ocasião era colocado o nome da criança. E o nome sugerido pela esposa de João Batista, esposa de Zacarias, foi João. E ali naquela hora, pessoas que estavam com a criança ali participando do ritual, disseram: mas não tem ninguém na sua família que tenha este nome? Era algo comum alguém colocar o nome de uma criança que nascesse, o nome de algum familiar. E ali perguntaram a João, e João pediu uma tabuinha, escreveu o nome dele é João, e ali foi colocado o nome de João. Nesse momento, após ele colocar este nome do seu filho, que chamaria João, aliás, não foi o nome dado pelos próprios pais, mas foi um nome que o anjo tinha dado a ele, para eles colocar o nome dessa criança de João. Neste momento, quando ele escreve, aí a língua daquele homem que estava preso pelo menos por 9 meses, que foi o tempo da gestação de Isabel, neste momento, ao escrever o nome, a língua dele saltou, isto é, ele agora começou a falar. E como consequência deste milagre, neste momento, ele passou a louvar a Deus, devido à sua gratidão e ver o cumprimento das promessas do Senhor. Eu quero destacar neste sermão, nesta exposição da palavra, 3 aspectos do cântico de Zacarias. Estamos aqui no culto de instrução, é culto de doutrina, é culto de ensino, e é a minha obrigação ensinar a palavra do Senhor aos nossos queridos irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, certamente, como eu já disse aqui, antes de começarmos aqui a ministrar, nunca ouvi alguém pregar nesse tema. O cântico de Zacarias, como também no Magnificat, que é o cântico de Maria, também nunca ouvi alguém pregar. Mas estamos pregando agora aqui, graças à bondade do Senhor. 3 aspectos. O primeiro, neste cântico, ele vai louvar o Senhor pela salvação de Israel. Isso está nos versículos 67 e o 69, 67 e 69. Mas ele também vai louvar ao Senhor pelo cumprimento das esperanças messiânicas. Havia aquela expectativa, com base nos versículos 70 ao 75. E por último, o terceiro aspecto desta entrega da mensagem, louvou pelo nascimento do precursor do Messias, versículos 76 a 80. Vejamos o primeiro motivo desse cântico de Zacarias: louvor pela salvação de Israel, versículos 67 ao 69. Quando este fato aconteceu, ou antes deste fato acontecer, a nação de Israel estava debaixo do jugo romano. O império daquela época, que estava dominando o mundo, a grande maioria do mundo conhecido, foi justamente o Império Romano. Com o seu forte exército, conseguiu dominar quase o mundo inteiro. E Israel também foi dominada, e aliás até invadida, pelo exército romano. E o exército romano, quando ele tomava uma nação, o que é que ele fazia? A nação era subjugada e obrigada a pagar tributos à nação imperialista. Era esse o contexto. Nessa ocasião nasce João Batista. Israel estava debaixo da opressão, estava debaixo do jugo do Império Romano, do imperador César, ou dos Césares. Quando nasce essa criança, a alegria de João, de Zacarias, foi tão grande que ele então extravasa essa sua alegria cantando, louvando ao Senhor. E não foi um louvor ali algo decorado, algo pronto, foi algo
espontâneo, foi algo assim motivado. Nós veremos aqui pelo Espírito Santo, porque o verdadeiro louvor é um louvor que deve exaltar a Deus. O verdadeiro louvor, ele busca a nós, seres humanos, pessoas compradas pelo sangue do Senhor Jesus, a reconhecermos o Deus, o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso. Então muitos hoje, infelizmente, muitas pessoas hoje estão louvando não a Deus, estão louvando aí mais para vender seu CD, ser famoso e ganhar dinheiro. Muitas vezes a pessoa compõe a canção, o cantor às vezes, nem ele, às vezes ele canta, mas outra pessoa compõe aquele louvor, e às vezes até vende, ele compra, e começa a louvar, a cantar, mas não, na maioria das vezes, em muitos louvores, nós não vemos que naquela letra há adoração a Deus, não há uma expressão bíblica de louvor a Deus. Em muitas canções, em muitos louvores, nós vemos a exaltação ao homem. Falaremos sobre isso aqui, já estamos falando. É aquele louvor onde Deus não está no centro da canção. Quem está no centro da canção é o homem. Quando eu falo homem, é o homem, é a mulher, é a igreja. Mas o certo, de acordo com o teor bíblico, o verdadeiro louvor deve ser a Deus. Deus é que deve ser exaltado. Nós é que devemos louvá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, está fazendo e pelo que Ele fará. E naquele contexto havia aquela esperança messiânica. Eles aguardavam as promessas, e João já estava vendo isso, o cumprimento das promessas do Senhor. Esse cântico de Zacarias foi divinamente inspirado, não foi algo mecânico, não foi algo pensado, foi inspiração. Quando olhamos o versículo 67, o versículo expressa: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Foi cheio para louvar Deus, para exaltar Deus, para glorificar o Senhor, para louvar ao Senhor. Bom é estarmos cheios do Espírito Santo, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus nos toma, Deus nos usa. A adoração é para Deus. A adoração não fica apenas aqui no mundo das ideias, no pensamento dos irmãos, mas o verdadeiro louvor sobe em direção aos céus, ao trono do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o perfeito louvor. Mas Zacarias não foi a primeira pessoa a louvar inspirado pelo Espírito Santo, ou não foi a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo. Melhor dizendo, a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo não foi Zacarias, foi João Batista, o seu filho. Eu faço questão até de ler esse texto aqui. A primeira pessoa que a Bíblia no Novo Testamento menciona que foi cheio do Espírito Santo, apesar do versículo 67 dizer que Zacarias também foi cheio do Espírito Santo, foi o seu filho. Está no versículo, Lucas 1, verso 15, o texto diz assim: pois será grande, isso aqui o anjo falando para ele, para Zacarias, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Glória a Deus. Antes, uma criança que já estava no ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo de Deus. O seu cântico teve como objetivo, amados, glorificar não a Israel, glorificar não a linhagem de Davi, mas glorificar a Deus. Está no versículo 68 na parte A, que diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel. Ele não estava exaltando os deuses cananeus, não, ele exaltou o Deus de Israel. Olha, irmãos, como temos motivos de sobra para nós louvarmos a este Deus, o Deus de Israel, que é o mesmo Deus nosso, o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, é o nosso Deus. Então,
eu espero que na conclusão dessa mensagem, todos nós, irmãos, possamos ser mais seletivos na hora que nós formos louvar ao Senhor. O cântico não deve ser para agradar os irmãos. Nós achamos algumas canções lindas canções, lindas melodias, letras belíssimas, mas há canções que não tem nada a ver com os ensinos da palavra do Senhor. E às vezes a pessoa termina de cantar e a gente vê onde está o teor bíblico. Então, que todos nós possamos entender mais sobre este assunto, cântico ao Senhor. Há muitos louvores hoje, como eu já disse e reitero, louvores para exaltar crentes e não a Deus ou Cristo. Sabe esses louvores que eu só vou te abençoar, eu vou te abençoar, só isso, só bênção para cá. O verdadeiro louvor não é de lá para cá, é daqui para lá. Então, quando você estiver ouvindo uma canção evangélica, ouça bem a canção, reflita na mensagem. Será que essa mensagem realmente exalta a Deus? Ou essa mensagem é só para massagear o ego de algumas pessoas? O verdadeiro louvor é daqui, do meu coração, do seu coração, para o céu. É para exaltar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Canções assim. E não só indo, eu vou te abençoar. Tem anjo aqui, tem anjo ali. Vai cair fogo. E as pessoas ficam nessa ânsia, né? Tudo bem, Deus abençoa. Claro, Deus abençoa. Eu creio que você louvando a Deus, Deus pode te abençoar. Mas não é só porque você canta. Deus abençoa pela sua fidelidade, pela sua santidade, pela sua vida de comunhão com o Senhor. Então o louvor deve ser daqui de baixo para cima. Nós louvamos, mandando, reconhecendo, mandando louvor, mandando assim glórias ao Senhor, exaltando ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pela grandeza de Deus. É isso que precisamos entender. Mas esse tipo de louvor parece que não dá muita audiência, parece que não vende muito CD. Aí os irmãos são pressionados, os cantores são pressionados, os compositores a fazer hinos onde está em destaque o crente. Aí o crente compra o CD. E aí, como é que fica o louvor? Mas ele faz para, muitas vezes, os fins são fins comerciais e não o fim de adorar a Deus. E isso, irmão, é uma verdade. Observe os hinos de hoje, observe os hinos dos anos 60, os hinos dos anos 70, as canções dos anos 80, e observe hoje as canções. Como mudou? Eu pergunto, Deus mudou? Deus não mudou. Quem mudou foi o povo. O povo mudou. Voltando ao texto, há uma excessiva falta de base bíblica nas músicas cantadas nas igrejas evangélicas. Há uma carência, é muito rara uma canção ter teor bíblico. Isso pode ocorrer devido ao quê? Falta de leitura da Bíblia, falta de estudo, falta de meditação, falta de oração dos que compõem, dos que cantam. O louvor, ele, nos dias atuais, é um louvor antropocêntrico. Pastor, que palavra é esta? É o louvor onde o homem está no centro do louvor. A pessoa, o ser humano está no centro. Mas o verdadeiro louvor é o louvor cristocêntrico. É o louvor onde Deus está no centro. Ou louvor teocêntrico. Deus está no centro do louvor. Deus está no louvor. A Bíblia nos diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Mas quando os louvores são para Deus, aí Ele habita no meio dos louvores. Aí Ele gosta disso. O seu cântico demonstrou o zelo e o livramento de Deus em favor de Israel. Está no versículo 68. Porque visitou e remiu o seu povo. Veja a expressão de alegria,
Zacarias, porque visitou e remiu o seu povo. Deus fez uma promessa que está em Gênesis 3, verso 15. É aquela promessa lá que você certamente conhece. Vamos ler Gênesis 3, verso 15, onde o Senhor mostra, Ele promete enviar alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, a serpente que enganou Eva e enganou Adão. Deus então, Ele faz promessas. Está em Gênesis 3, verso 15, o texto diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está o início, a promessa do Senhor em dar livramento, não só a Israel, mas toda a humanidade. Basta que a humanidade creia que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, que realmente quer remir o homem. Então esta primeira promessa está nesse texto. O que significa remir ou redimir, pastor? É resgatar. Porque visitou e remiu o seu povo. Ele está dizendo que Deus resgatou, Deus libertou, Deus perdoou, Deus salvou esta nação, está salvando essa nação. Veja que na época do Êxodo, o Senhor remiu Israel, tirou Israel da escravidão. 400 anos o povo israelita lá no Egito, escravo, debaixo de servidão, debaixo do chicote. Mas o Senhor Deus, no tempo aprazível, no tempo certo, Deus levantou Moisés e libertou aquele povo. E Deus já tinha dito a Abraão que aquele povo de Israel, a descendência de Abraão, serviria a um povo por 400 anos. E esta promessa se cumpriu. É Deus trabalhando, é Deus colocando o seu plano em prática. E agora nós vemos o Senhor cumprindo a promessa, já enviando o precursor do Messias. Sabe por que somente Deus tem condições de remir um povo? Porque só Deus tem este poder de destruir as hostes do inferno, destruir os demônios, Satanás. Porque há uma grande luta espiritual entre os que são de Deus e os que são de Satanás. De que lado você está? Escolha o lado de Deus, escolha o lado do Senhor. Somente Cristo Jesus tem plenas condições de salvar o homem perdido, o homem e a mulher. Quando nós lemos o Salmo 49, versículo 7, o texto vai nos mostrar que homem algum poderá redimir outro. Somente Deus teria condições de tirar aquele povo do Egito. Se não fosse a intervenção do Senhor, aquele povo não teria saído do Egito. O texto diz: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. O crente, irmãos, ele deve louvar a Deus, porque ele nos remiu para Deus. Em Cristo conseguiu nos remir, Cristo nos comprou para o Senhor. Por isso que hoje nós devemos, olha os hinos da harpa cristã, os hinos da harpa cristã são hinos cristocêntricos. Quem está no centro aqui é Deus do louvor, quem está no centro, o Espírito Santo, Jesus está no centro do louvor. Por quê? Porque Ele nos comprou, porque Ele nos remiu. Apocalipse 5, verso 9 expressa dessa forma: e eles cantavam cântico novo. O que é que eles diziam? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Este cântico será um cântico que será louvado no céu. Então, que tal nós começarmos a louvarmos a Cristo? Começarmos a louvar o Senhor de coração,
exaltando ao Senhor, exaltando a sua obra, exaltando a sua missão, exaltando a sua pessoa, a sua divindade, os seus atributos. Precisamos voltar a louvar o Senhor. E o seu cântico atesta que Deus fez algo grandioso na dinastia de Davi. Eu estou mostrando a vocês louvor pela salvação de Israel. Então, neste cântico, Zacarias ele começa a exaltar Deus por algo grandioso que o Senhor fez com a dinastia de Davi. O versículo 69 assim expressa: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Zacarias ele era um homem levita, e ele conhecia a palavra do Senhor. Claro que ele conhecia. Deus tinha feito uma promessa a Davi, que não faltaria sucessor na casa de Davi ao trono. Jesus ele é um legítimo herdeiro do trono de Israel. Herodes não era. E Zacarias ele conhecia este texto que eu vou ler para você, irmão. Está no está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E por ele conhecer este texto, ele abre a sua boca, seu coração, e louva o Senhor pela salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Isto é, Zacarias percebeu que a vida do seu filho, João Batista, como precursor, já era Deus trabalhando para garantir que o trono de Davi não ficaria ausente, que o Messias viria e estaria reinando ali em Israel. O que é que o 2 Samuel 7,16 diz? O texto diz assim: quanto a você, isso aqui foi Deus, o pacto que Deus fez com Davi. Deus fez pacto com Abraão, o pacto abraâmico. Deus fez o pacto sinaítico com Israel lá no Sinai. Deus fez o pacto davídico com Davi. Olha o que diz: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então o Senhor Deus tinha feito essa promessa, que o trono de Davi seria um trono que seria estabelecido para sempre. A outra profecia que está em Isaías, que fala também sobre o reino do Messias, eu vou ler aqui para você. O texto diz: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías 9, versículo 7. Então, o texto está nos mostrando que o Senhor iria cumprir a sua promessa de não faltar alguém que se sentaria no trono de Davi. Saindo agora desta primeira parte, louvor pela salvação de Israel, entremos agora no louvor pelo cumprimento das esperanças messiânicas. Vamos usar aqui os versículos 70 e versículo 75. Neste cântico de Zacarias agora, ele vai louvar o Senhor pelo cumprimento da promessa messiânica. Vamos para frente. Este cântico de Zacarias vai revelar o caráter messiânico das profecias. Versículo 70. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então ele está dizendo aqui, louvando ao Senhor: Senhor, aquela promessa, quando tu usaste os teus profetas, isto eu estou vendo, tu estás cumprindo, Senhor, porque proferisse isso pela boca dos teus santos profetas. Está aqui no versículo 70. Então Zacarias ele era conhecedor das profecias que falavam acerca da vinda do Messias. Por exemplo, vamos ler Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15 é um texto proferido por Moisés, onde este servo de Deus vai mostrar
que eles aguardassem a vinda de um profeta semelhante a ele. E Deuteronômio 18, versículo 15, o texto assim relata, palavra aqui de Moisés: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, este versículo aqui está apontando para o Messias. Quem é esse profeta semelhante a Moisés? É Jesus Cristo, é o Messias. Então Zacarias, no versículo 70, ele está aqui inspirado, dizendo como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Ou seja, desde o princípio da história de Israel, Deus já estava falando que viria este ser poderoso. E também ele conhecia, claro, Isaías 7,14. O que é que diz Zacarias 7,14? É aquele texto que demonstra que o Messias nasceria de uma virgem. Está em Isaías 7,14, eu vou ler. O texto diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, duas razões aqui que nós já vemos, onde o louvor de Zacarias exalta esse caráter messiânico das profecias. Citei apenas dois: Deuteronômio 18, 15 e também Isaías 7,14. Mas prosseguindo, o seu cântico atesta que Deus defenderia Israel de seus contendores, dos seus opositores. Está no versículo 71, na parte A. Porque o Senhor iria enviar este ser poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí o texto diz: para nos livrar dos nossos inimigos. Aqui eu preciso explicar aos irmãos o seguinte: Zacarias, apesar de ser um homem de Deus, assim como João Batista foi um grande homem de Deus, ele esperava que o Messias fosse um líder político, um líder militar. Como certa feita Jesus estava fazendo milagres, João Batista mandou dois dos seus discípulos perguntar a Jesus se de fato ele era o Messias, porque ele, por ser o precursor do Messias, estava preso. E Jesus começou a pregar o Evangelho, libertando pessoas, salvando pessoas, curando pessoas, ressuscitando pessoas. E ele, como profeta do Messias, estava preso. E João Batista não conseguiu entender: ora, se eu sou o precursor, se eu sou o profeta do Senhor, por que ele não me liberta? Por que ele não manda me tirar da prisão? Por que ele não destrói o Império Romano? João Batista tinha essa visão. Então eles tinham assim uma visão de um cumprimento imediato das promessas. Assim como Israel também teve uma compreensão errônea acerca do Senhor Jesus Cristo, que ele esperava Jesus um líder político, um guerreiro, assim como Davi foi um rei guerreiro. Por isso que Israel não conseguiu visualizar, entender o caráter do seu Messias naquela ocasião, porque eles esperavam um cumprimento imediato. Só que esse cumprimento não é só imediato, é um cumprimento ao longo da história, aponta para o futuro. Por sinal, eu trouxe aqui um texto de Ezequiel 39, versículo 27, profeta Ezequiel, que ele diz assim: quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado nele aos olhos de muitas nações. Então nós sabemos que durante a história de Israel foi uma nação que sofreu várias incursões dos seus inimigos, não é? Israel, as 10 tribos foram levadas para o cativeiro na Síria. Posteriormente a nação de Judá foi levada para o cativeiro. Mas o Senhor promete aqui que em certa ocasião, em certo momento, e eu creio que isso vai acontecer brevemente, quando o Senhor trazer de volta entre os povos. Nós sabemos que os judeus hoje estão espalhados em muitas nações, tem judeus em todas as partes, inclusive aqui em Natal, no Brasil, em muitos locais, muitas nações. E um dia Israel, os judeus irão novamente habitar em segurança em Israel. Por enquanto eles estão espalhados no mundo. Aí sim, neste momento o Senhor vai reinar
sobre a casa de Israel e vai livrar Israel de todos os seus inimigos. Mas o seu cântico também, irmãos, é um cântico que afirma que Deus resguarda o seu povo do poder daqueles que os importunam. Como eu já disse no início, a nação de Israel estava debaixo da opressão do Império Romano. Por enquanto, a nação de Israel, é bom que se diga isso, está sofrendo perseguição. Alguns países ali árabes, mas não são apenas os países árabes que perseguem Israel. Nós temos ali guerrilheiros, né? E pessoas ali, podemos dizer, as pressões do Hezbollah e do Hamas, são grupos terroristas, né? Grupos terroristas, melhor dizendo. E são grupos que procuram de vez em quando infligir baixas em Israel, matando civis, matando militares. Mas nesse cântico, Zacarias, ele vê, ele sente isso, ele inspirado, ele diz que o Senhor vai livrar a nação de Israel da mão de todos que os aborrecem, o que nos aborrecem. Israel, a partir do momento em que foi reconhecido como nação, em 1948, Israel sempre foi muito perseguido. Por sinal, Israel na Guerra dos 6 Dias, que foi numa guerra em 1967, Israel lutou contra 8 países. Como é que uma nação pequena, recém-criada, digamos assim, como nação, claro que Israel já vive há milênios, mas era um povo que precisava ser reconhecido pela ONU, e isso foi reconhecido. E logo que Israel foi reconhecido como nação, algumas nações árabes, 8 países, vieram para lutar contra Israel. E Israel não perdeu essa guerra, Israel venceu contra 8 países. Eu pergunto, como é que uma nação consegue destruir, derrotar 8 exércitos poderosos naquela época? Sabe por quê? É porque a promessa de Zacarias ainda está de pé, e da mão de todos que nos aborrecem o Senhor iria livrar dos seus inimigos. Alguns anos depois, 6 anos depois, essa guerra dos 6 dias foi em 1967. 6 anos depois houve a guerra de Yom Kippur, em 1973, contra 3 países. Novamente Israel prevalece. Sabe por quê? Porque a promessa não era só imediata, a promessa ela é extensiva. Enquanto houver Israel, e eu creio que a nação de Israel será uma nação que viverá para sempre, Deus sempre vai livrar o seu povo, porque o Senhor tem promessa para essa nação. Deus fez promessa com Abraão, com Davi, promessa com Israel. O Irã atualmente é o principal inimigo de Israel e não consegue destruir Israel. Chegou até a dizer o presidente lá dessa nação que até o ano 2025 Israel não vai existir mais. Isso é desafiar Deus, mas é perda de tempo. Não adianta profetizar maldades contra essa nação, porque não vão prevalecer. Eu me lembro de Balaque, quando contratou Balaão para profetizar, para amaldiçoar o povo de Israel. E todas as vezes que Balaão levantava-se, olhava, contemplava Israel, e ele ia amaldiçoar a nação, ao contrário, ele abençoava. Por quê? Porque Deus é o Deus que tem todo o controle. Ao invés de ele amaldiçoar, ele abençoava. No passado, só para você ter uma ideia, houve vários acordos de paz, muitos acordos de paz entre Israel, a OLP, entre Israel e a Palestina, presidentes ali norte-americanos tentando apaziguar a situação e não conseguem. Sabe por quê? Porque o verdadeiro príncipe da paz é o Senhor Jesus. Só Jesus é que vai trazer ali a verdadeira paz. Então, quando Zacarias ele profetiza, vou voltar novamente ao versículo 71, ele diz: para nos livrar dos nossos inimigos. Não era só naquele momento, aliás, não foi naquele momento. Naquele momento, Israel deveria ter recebido o seu Messias. De que adianta, ou de que adiantava o Senhor Jesus expulsar os romanos se o coração do povo não estava convertido?
seria perda de tempo, seria enxugar gelo. Por isso que Jesus, o caráter da mensagem de Cristo foi realmente converter os corações dos israelitas, principalmente dos israelitas, para Deus. E essa missão começou com João Batista, preparando as pessoas para receberem o Messias, e que eles crescem na mensagem do Messias. E o versículo ainda prossegue: e da mão de todos que nos aborrecem. Então essa mensagem não é a mensagem apenas que tem um cumprimento imediato, mas um cumprimento extenso. Em todas as guerras do século XX que Israel lutou, Israel não foi derrotado em nenhuma delas, e não será derrotado essa nação, porque tem promessa de Deus. Mas prosseguindo, amados, o seu cântico demonstra a compaixão de Deus em favor dos antepassados dos israelitas e evoca a sua aliança. Olha o versículo 72: para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Por que o Senhor estava mandando o Messias? Porque Ele estava mandando Jesus Cristo para o mundo, principalmente para Israel, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Misericórdia é compaixão. Se não fosse a misericórdia de Deus, a nação de Israel há muito teria sido destruída. Misericórdia fala de piedade, fala de clemência. Como eu disse, Deus fez um pacto com Abraão, e esse pacto está de pé com a nação de Israel. Deus também fez um pacto com Davi, reitero. Todos esses pactos que Deus fez com esses homens de Deus e com a nação de Israel foram pactos para que Israel fosse preservado diante dos seus inimigos, eles não perdessem as lutas, as guerras. Mas eu quero dizer para os nossos queridos irmãos, é que apesar do Senhor ter feito esses pactos, o pacto com Abraão, o pacto no Sinai, o pacto com Davi, a nossa esperança deve ser sempre no Senhor. É Deus que trará a bênção, as vitórias à nação de Israel, e não o homem. Sempre que Israel confiou no homem, Israel perdeu o privilégio diante do Senhor. Aproveitando aqui a situação nossa, que nós como brasileiros estamos vivendo, temos orado pelo nosso presidente. Sabemos que a nossa nação, o Brasil, está passando por uma situação nunca já vista antes. Mas nós estamos orando. Não que nós confiamos, nossa confiança está no Senhor, nosso Deus, claro. A nossa confiança não está no homem. Apesar de nós orarmos pelo presidente da República, e nós precisamos orar, a nossa esperança não está nele, a nossa esperança é Cristo, irmãos. Agora é claro, por ele ser um homem temente a Deus, Deus pode abençoar, ele está abençoando, apesar de serem muitos adversários. Mas a nossa esperança está no Senhor. Quando José confiou no copeiro Mó, decifrou o sonho do padeiro e do copeiro Mó, o padeiro Mó, ele foi praticamente enforcado, morreu enforcado, e José chega e diz para o copeiro Mó: lembre-se de mim. E o copeiro Mó esqueceu de José. 2 anos foi preciso Deus acionar, dar um sonho ao faraó, para que o faraó de alguma maneira convocasse ali os seus sábios, e até que enfim chegou José, e os irmãos conhecem a história. Por quê? Porque a nossa confiança deve ser totalmente em Deus. A nação de Israel precisa confiar no Senhor. Se a nação de Israel não tivesse confiado no Senhor, não chegaria onde chegou. Olha os cativeiros. Era para ter sido destruída a nação de Judá, mas o Senhor permitiu que passasse 70 anos, mas de lá eles retornaram, e hoje quem é Israel? Uma nação pujante, uma nação de primeiro mundo, uma nação poderosa na ciência, na medicina, porque na tecnologia. Por quê? Porque o Deus de Israel tem promessa.
promessas. Ele fez promessa a Abraão, ele fez promessas lá no Sinai, ele fez promessas com Davi, e esta promessa está de pé. E um dia os céus se abrirão e o Messias voltará para livrar Israel dos seus inimigos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nesse cântico ele mostra que Deus é cheio de compaixão. Neste cântico também Zacarias traz à memória o compromisso do Senhor assumido com o pai da fé dos hebreus. Versículo 73, o texto diz assim: e do juramento que jurou a Abraão nosso pai. Então ele começa a usar, mesmo inspirado, mas ele, como era conhecedor da palavra de Deus, o Espírito Santo fez com que ele lembrasse dessas promessas. Então ele já mencionou Davi nesse canto, ele menciona agora Abraão, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai. Então esse cântico nada mais nada menos era do que ele trazendo a memória, resgatando a história de Israel e louvando a Deus por isso, porque ele estava vendo Deus cumprir tudo que tinha prometido. Deus fez o juramento que abençoaria Abraão e a sua posteridade. Você pode ler depois, não vou ler agora devido ao tempo. Gênesis 22, versos 16 a 18. Está ali o Senhor prometendo. Aliás, o texto já está aqui rapidamente. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui está o pacto do Senhor que fez com Abraão. Mas nesse seu cântico ele ressalta a outorga da libertação do jugo dos adversários de Israel e da promessa do serviço a Deus. Olhemos para o versículo 74. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Então ele está dizendo que Deus iria libertar Israel das mãos dos seus inimigos, para depois eles estarem servindo ao Senhor sem medo algum, mas de coração, não é? Então conceder-nos libertados da mão de nossos inimigos. Olhe quantos inimigos ficaram para trás, e Deus preservando a nação de Israel. Onde estão os filisteus hoje? Os filisteus foram grandes inimigos de Israel. Onde estão os filisteus? Onde estão hoje eles? Onde estão os babilônicos? Onde estão os assírios? Onde estão os romanos? Todas essas nações passaram, esses povos passaram. Aí eu pergunto: onde está Israel? Está no mesmo lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então é Deus livrando Israel das nações inimigas. Graças a Deus que Deus trabalha em prol dessa nação, trabalhou e trabalha. Você pergunta: pastor, mas Deus ama essa nação e fez promessa com essa nação? Porque Deus permitiu que a nação de Judá fosse para o cativeiro babilônico? Sabe por quê? Porque o povo precisava ser tratado. É como hoje, muita gente sendo acometida do Covid precisa ser tratado, precisa de remédio, né? Então Deus permitiu que eles fossem lá para a Babilônia, para lá eles sofrerem debaixo do jugo da Babilônia, mas lá eles foram curados da idolatria. Quando Israel voltou novamente agora para a sua terra, 70 anos depois, voltaram para a terra e nunca mais Israel tornou-se uma nação idólatra. Mas Deus permitiu que eles passassem por isso. Muitas vezes nós, irmãos, estamos passando provações na nossa vida para Deus tratar com a gente, tratar a gente. Eu acredito que o que está ocorrendo hoje no mundo, o coronavírus, o Covid, é Deus tratando a terra. O povo só quer saber de futebol, só quer saber de carnaval, só quer saber de festa, só quer saber de motel, só quer saber de luxúria, só quer saber de jogos, só quer saber de devassidão, de adultério, de prostituição. É isso. Hoje está muito normal na Europa o povo
homem beijando homem, mulher beijando mulher, casando homem com homem, mulher com mulher, querendo liberar o aborto e outras práticas aí que a Bíblia reprova. Aí Deus lá do céu está vendo tudo. Aí Deus permite que a terra aprenda essa lição, os homens e as mulheres. Volte-se para Deus, irmão Joel. Eu acredito nisso. Pastor, mas o senhor não deve orar para Deus tirar isso? A gente deve orar para Deus fazer a vontade dele. Não é assim que Jesus nos ensinou? A gente ora, Senhor, no tempo certo, no tempo aprazível, tu retires esse mal, no teu tempo. É no tempo de Deus. Não adianta a gente orar, Senhor, que é isso? Jesus nos ensinou, Senhor, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Então, Senhor, retires o Covid-19 do Brasil e das nações quando chegar o tempo certo. Não, irmão. No tempo certo o Senhor vai tirar. O Senhor vai tirar. Por quê? Porque Deus está tratando. E não é a primeira vez que o mundo está passando por isso, né? Gripe espanhola e tantas enfermidades que já cometeu o mundo. E o mundo está aí. Mas voltando aqui ao texto, Israel está no mesmo lugar, porque Deus é um Deus que ama essa nação. Deus fez promessas, e essas promessas são promessas que estão de pé. De concedermos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Você sabia que também Cristo nos libertou do pecado e fez promessas para nós? Graças a Deus, irmão. Deus é o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. Romanos 6:22, olha que mensagem maravilhosa. Veja, irmão, como Cristo nos libertou. Mas agora, libertados do pecado e feitos servo de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Se a nação de Israel, segundo está aqui profetizado no louvor de Zacarias, onde o Senhor promete conceder a eles vitória da mão dos inimigos, para que ele fosse um povo livre para louvar o Senhor, nós também éramos escravos do pecado, mas agora fomos libertados por Cristo, né? A gente precisa viver em quê? Em santificação e por fim a vida eterna. Prosseguindo ainda, o seu cântico enfatiza as duas formas de Israel proceder para agradar a Deus continuamente. Duas maneiras para esse povo agradar a Deus. Versículo 75, assim expressa: em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Então, veja aqui, santidade e justiça são duas coisas interligadas. São duas coisas que toda nação precisa viver, em santidade e em justiça. Olha o Brasil. Será que a justiça do nosso Brasil funciona? Nem sempre. Nem sempre funciona. Mas a justiça e santidade são duas coisas que Deus deseja que todas as nações assim procedam. São essenciais para que vivamos bem com o nosso Deus e com o próximo. Para nós vivermos bem com nossos irmãos e com Deus, precisamos viver em santidade e sermos justos, pessoas justas. A justiça tem a ver com o nosso proceder com o próximo. Então, este foi o louvor pelo cumprimento das esperanças messiânicas. Vamos ao último ponto da nossa mensagem de hoje: louvor pelo nascimento do precursor do Messias. Já vimos Zacarias louvando ao Senhor pela salvação de Israel. Vimos também o louvor pelo cumprimento das esperanças messiânicas, isto é, ele citou aqui Abraão, citou Davi e outros fatos na história de Israel. Agora ele vai louvar pelo nascimento do seu próprio filho. Claro, não poderia esquecer disso. Está nos versículos 76 e 80. Primeiro lugar, a relevância de seu ministério profético. Quando o anjo falou com Zacarias, o anjo destacou o papel desse menino, dessa criança. E agora Zacarias, ele inspirado, está aqui no versículo 76, na primeira parte do texto, diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Que privilégio, irmãos. Nenhum profeta do Antigo Testamento, ele viu Jesus. Nenhum profeta viu Jesus. O único profeta mencionado nas Escrituras que viu Jesus
foi João Batista. Que privilégio, não é? Uma coisa é você profetizar e ver o cumprimento. Foi isso que João Batista viu. O Messias. És tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Isto é, estava mostrando a relevância de seu ministério profético. João Batista teve esse privilégio. Então, reitero aqui, de ver o Messias. Aliás, foi ele que batizou o próprio Senhor Jesus Cristo. Também nesse louvor, irmão Fabiano, nós vemos aqui a magnitude de seu trabalho como precursor do Messias. Veja o trabalho de João Batista, a missão de João Batista. Está no Salmo 76, parte B. Perdão, no versículo 76, parte B. Porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Isto era, ele está dizendo: João Batista, você vai na frente. Antigamente, quando os reis eles iam entrar numa estrada, iam chegar numa cidade, os caminhos eram limpos, né? As estradas eram limpas, fechavam os buracos, tiravam o mato dali da estrada para o rei chegar. João Batista teve esse papel no lado espiritual. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou os corações dos israelitas, dos judeus, para que ele recebesse o seu Messias. Porque hás de ir ante a face do Senhor. Isto é, Jesus não poderia passar na frente de João Batista. Não, primeiro foi o precursor. O precursor foi na frente preparando os corações das pessoas. Era uma espécie de atalaia. E esta profecia que falava a respeito de João Batista está em Isaías 40, verso 3. É aquele texto que vai mostrar o papel, a missão de João Batista. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías 40, verso 3. É aquele texto que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Então ele estava destacando aqui o papel deste profeta: preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda a nosso Deus. Mas prosseguindo agora no versículo 77, nós vemos aqui a sua instrução ao povo acerca da redenção e da absolvição das suas transgressões. Ele vai mostrar aqui, leamos o versículo 77: para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Ele está falando aqui a respeito do Messias. Para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. E também, claro, está apontando aqui para João Batista. Ele iria mostrar ao povo o erro do povo, para o povo se converter para Deus, para que fossem batizados, para que os pecados deles fossem remidos. E aí a gente precisa ler mais um versículo aqui, que está em Lucas 1,17. Por que eu trouxe esse versículo? Porque foi a palavra do anjo Zacarias, o anjo Gabriel, para Zacarias. O texto diz assim, e irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa palavra foi proferida pelo anjo Gabriel a João Batista, dizendo: seu filho vai preparar o caminho. É isso que Zacarias entendeu, e aqui acabei de ler para os nossos irmãos. Então ele prepararia o terreno, anunciaria a chegada do Messias, pregou mensagem de arrependimento. E também agora, já prosseguindo no versículo 78, nós vemos aqui nas palavras de Zacarias o reconhecimento de que o seu ministério fora algo do caráter de Deus e de sua compaixão. Vamos ler? Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do alto nos visitou. O que ele está dizendo aqui? Essa palavra parece ser um pouco difícil de explicação, mas nada mais nada menos está mostrando aqui que do sol nascente nos visitou. Isto é, houve uma nova aurora, houve agora uma nova esperança, porque Deus agora, com a sua misericórdia, está nos visitando. Isto mostra o que? O privilégio do povo ter a presença do Messias. Prosseguindo aqui, alguns poucos minutos para nós encerrarmos esta mensagem. A sua mensagem também fará reluzir as esperanças
dos que se encontram em escuridão espiritual. Quando João Batista veio, Israel, espiritualmente falando, era um povo que estava em escuridão espiritual. O sacerdócio comprometido lá com venda de animais, estavam só pensando na questão financeira. Havia uma falta assim de reverência, de coração na obra. O povo também vendo os seus líderes sem um compromisso sério com Deus também. Então o povo estava em trevas. É por isso que no versículo 79, na parte A, ele diz assim: ó, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte. Esta promessa também ela não tem um cumprimento só imediato, mas um cumprimento para o futuro, uma visão futurística. Por quê? Porque a mensagem do Messias iria iluminar os corações dos homens e das mulheres. Então essa mensagem do Messias tem a finalidade de iluminar os corações e os pensamentos dos homens e das mulheres. Olha esse texto de Mateus 4,16. O texto diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isto é, Israel estava sem esperança, o povo estava em trevas, mas até que raiou uma luz. E quem é essa luz? A luz é Jesus. A luz do mundo é Jesus. O que os políticos estão precisando, os homens e as mulheres estão precisando, governadores, prefeitos, presidentes, nações, é de Jesus, é da luz de Jesus. Quando a luz de Cristo entra no coração do homem, ele muda. Ele começa a viver em santificação. Ele para de odiar, ele para de odiar o pecado, né? Mas não ama o mundo. O povo precisava disso. E a sua maior meta, a maior meta de João Batista será guiar o povo no verdadeiro caminho. Versículo 79, na parte B, o texto assim expressa: a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Tanto esse texto eu entendo como uma palavra para João Batista, como também para o próprio Messias. Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele desobedeceu a Deus, perdeu a paz com Deus. Agora uma nova oportunidade está sendo dada ao homem e à mulher. Nesse versículo, no versículo 80 também, o que é que nós vemos? O vigor espiritual do menino. João Batista começa a crescer, está aqui no versículo: e o menino crescia e se robustecia em espírito. Isto é, crescia espiritualmente forte, crescia em estatura e levava uma vida ascética. Isto é, uma vida, ele não podia tomar vinho, bebida fermentada, não poderia, uma vida ascética. Algumas pessoas até chegam a dizer que João Batista, ele viveu também com aqueles homens que viviam isolados de Israel, né? Os essênios, né? Que viveram a vida ascética, mas a Bíblia não prova isso. Prosseguindo agora no versículo 80, que é o último versículo, nós vamos ver aqui o lugar onde esse menino viveu, onde esse profeta viveu. Está no versículo 80, o lugar de preparação do menino. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João Batista cresce, torna-se um jovem, e ele não vai viver nas cidades. Ninguém vai ver ele nas cidades, não. Ele estava nos desertos, se preparando, se consagrando, buscando a presença do Senhor, vivendo ali para agradar ao seu Deus. Então ele passou a sua juventude em relativa reclusão e obscuridade, né? Bendito seja o nome do Senhor. E para concluir, amados, para concluir aqui, 4 coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Sem dúvida, Zacarias tinha motivo de sobra para agradecer ao Senhor pelos benefícios de Deus ter lhe dado um filho. Você já agradeceu a Deus pelo filho, pelos filhos que Deus lhe deu? Agradeça a Deus pelos filhos que Deus tem lhe dado. Ah, pastor, mas é porque meus filhos são muito trabalhosos. Mas agradeça ao Senhor, apresente eles ao Senhor em oração, e Deus vai abençoar seus filhos. Nunca amaldiçoe seus filhos, jamais. Não faça isso, não é? Não chame seu filho de preguiçoso, não profira, não diga palavras que machucam seus filhos, porque se nós fizermos isso, o preço também nós teremos que pagar. E a gente vai ter que dar conta por cada palavra ociosa que sair da nossa boca. Abençoe seus filhos.
Senhor, meu filho, eu sei que meu filho está me dando trabalho, mas eu creio na promessa. Ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? E assim aconteceu na vida de João Batista. Aliás, mais do que um filho, pois esse teria a incumbência de ser um precursor do Messias. Seu filho também pode ser uma bênção, pode ser um obreiro na casa do Senhor. Sua filha pode ser esposa de um pastor, pode ser uma cantora que louva a Deus de coração, pode ser um irmão que cuide do som na casa do Senhor, um tocador do instrumento. O importante é estar engajado na obra do Senhor. Pode ser um missionário, né? Pode ser não só na obra do Senhor, mas pode ser um advogado, um juiz, mas crente em Jesus. Pode ser uma pessoa que tenha assim seja notável na sociedade, mas seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então agradeça a Deus por isso também. Zacarias externou toda a sua gratidão por meio dessas palavras que brotaram de um coração temente e esperançoso na remissão da nação de Israel. Então nunca perca a esperança. Não ache que isso porque o seu filho está lhe dando muito trabalho que as suas esperanças se acabaram. Não, de forma alguma. Vença orando, apresentando o seu filho em oração. João Batista alegrou-se do Senhor pela vida do seu filho. Alegre-se também ao Senhor pela vida de seu filho. Que possamos encarar o louvor como algo que dignifica a Deus. Eu sei que não é uma mensagem fácil de se pregar, mas é uma mensagem que nos leva à reflexão para nós realmente louvarmos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor agradecendo por tudo. São 9 horas praticamente. Senhor, obrigado, Pai amado, por compartilhar esta mensagem aos corações, Senhor. Senhor, nos ajude. Ó Pai amado, que sejamos gratos a Ti. João Batista louvou o Teu nome de coração, Pai. Ó Senhor, ensina-nos a Te louvar de coração, que sejamos agradecidos a Ti por tudo. Ó Senhor, nossas esperanças estão em Ti, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és um Deus que trabalha certo. Ó Pai amado, as Tuas promessas que fizeste no passado para com essa nação de Israel, promessa de livrar este povo. Nós vemos, Senhor Deus, a nação de Israel hoje ser uma bênção. Esta nação belicamente forte, uma nação de primeiro mundo, uma nação de ponta em tecnologia. Cremos que essa nação ainda há de receber muitas bênçãos, como também creio, Senhor, nas promessas messiânicas. Eles esperam o Messias, que é o nosso Salvador, que já veio, Senhor. Ó Pai amado, abençoe-nos, abençoe nossos filhos, assim como João Batista foi um exemplo de filho para seus pais. Que os nossos filhos também sejam um exemplo, Senhor, pessoas aproveitáveis na Tua obra. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.